com o São Paulo contra o Internacional. E com o São Paulo contra no primeiro título do Internacional. O segundo título do Internacional foi contra o Chivas, o primeiro título do Internacional foi com na final com eles. Na final com o São Paulo. Aliás, 2 grandes jogos. Muito bom. Uma grande final. Só fazer uma pergunta, porque a gente estava falando de facilidades nessa primeira fase de Libertadores e que não existe, e concordo com o Mano. Só que nesse ano aconteceu alguma coisa que eu acho que eu ainda não tinha visto. Tem times que vão fazer 3 jogos seguidos em casa. O Flamengo é um deles. Pela primeira vez também. O Flamengo jogou fora de casa e vai... Normalmente não tem mais aquele espelhado, né? Que vai e volta. O Flamengo joga agora 3 jogos dentro de casa. Isso você acha que é um facilitador, o Flamengo ter 3 jogos consecutivos ou não? Isso pode complicar ali na frente? O Flamengo joga o segundo jogo. Se você fizer resultado, fecha, é bom. O Flamengo joga o segundo jogo, fecha e inicia. E abre. Isso. Também joga 2 seguidas fora de casa, pode jogar 2 seguidas fora de casa, numa situação complicada. Mas também, por outro lado, joga as 2 últimas. Então, essa é a pergunta, né? Não é bacana. Ele fez um bom resultado fora de casa. Se confirmar os resultados em casa, é bom. Agora, se não fizer, vai ficar para os 2 últimos para decidir uma classificação fora de casa. Então, tudo depende Mas você gostaria de ter uma tabela assim? Não. Acho que é melhor fazer intercalado. É melhor equilibrar, né? Equilibra melhor tecnicamente para a gente... Assim, pegar a carona na pergunta com uma tabela intercalada, desculpa, Nori, com uma tabela intercalada, fica mais fácil de girar o elenco, como você está fazendo? Porque você tem 3 jogos seguidos em casa, você tem que ter o time principal, seus principais jogadores mobilizados para 3 jogos seguidos, ou não? Não, acho que é igual. Para isso é igual. Né? Você quer priorizar alguma coisa, você vai discutir com o seu clube, se vai priorizar, se não vai priorizar, né? Porque não é treinador que prioriza, ele tem que saber o clube o que ele quer fazer. E aí eu acho que para isso é igual. Mano, exceção feita a Boca e River, os times brasileiros têm uma superioridade econômica que eu diria que é gritante em relação aos adversários da Libertadores. Por que essa superioridade ela não se traduz? Acho que o River tem um grande investimento. Não, Boca e River, eu falei. Ah, sim. River comparável ao Palmeiras, né? Boca e River. Tirando esses dois... Pelo mesmo motivo que os 2 líderes do campeonato argentino são Defesa e Justiça e Racing. E esse motivo é qual? O equilíbrio geral. Você tem uma capacidade de investir mais, você monta um elenco maior. Mas o time que entra em campo, a diferença às vezes não é tão grande. Os jogadores não são tão diferentes. Os jogadores não são tão diferentes. Basta você ver, às vezes... Nem aqui, né, mano? Quando você põe um segundo time, por exemplo, existe uma diferença muito grande quando você põe determinado segundo time para jogar? Não existe tanta diferença. Verdade, não tem muita diferença, não. Aqui também, né? Aqui também. Mas o que eu falo é porque nós contratamos jogadores de outros países. O Brasil, você não vê... num time do Paraguai contratar jogador brasileiro. Você não vê nenhum time argentino contratar jogador brasileiro. A gente vai buscar, não sei se os grandes talentos, porque os grandes talentos já foram embora. Então, assim, me chama a atenção. É a questão de que o equilíbrio existe mesmo, ele é geral, ou às vezes esse investimento ele é... As 2 coisas. Eu acho que sem dinheiro é muito difícil você fazer um time. Mas com dinheiro é possível não fazer um time. Mourinho estava reclamando quando estava no Manchester United que deram só 2 bilhões para ele fazer o investimento. Estava em 10º. Estava em 10º. Pouquinha coisa. Foi demitido em 10º. Né? Então, isso não é assim. Futebol não é só matemática. E outras coisas envolvem um bom trabalho. A estrutura do clube, as questões políticas dentro do clube, que às vezes atrapalham muito o trabalho do dia a dia. Uma série de coisas que não é só quando entra em campo e joga. Trabalho, chegar em campo jogar, antes do programa começar, eu fazia aqui uma brincadeira com você e com o Muricy, e falava, Muricy, o Mano tá ameaçando repetir uma façanha, não no mesmo campeonato, mas o Mano tem a possibilidade de ser... o Cruzeiro já é tetra da Copa do Brasil, mas o Mano tem a possibilidade de ser tricampeão da Copa do Brasil, 1, 2, 3. Aquilo que eu digo de carreirinha, seguidinho. Como só o Muricy conseguiu ser do Campeonato Brasileiro, 1, 2, 3, com o São Paulo, tricampeão ali de carreirinha. Aí o Mano brincou, disse, não são os mesmos campeonatos, mas pelo menos ao mesmo tempo de serviço na casa. Fala. Vou comentar um pouquinho desse tricampeonato. A maior dificuldade que eu tinha era convencer o jogador a ganhar de novo. Que isso é a pior coisa que no Brasil tem, porque quando o jogador brasileiro ganha, ele se acomoda. Acabou, né? Acabou, já ganhei um título, tá bom.
Essa era a maior dificuldade que eu tinha, era uma briga constante de estar conversando e fazendo a cabeça dos jogadores, e os dirigentes também, porque eles se acomodam também, o dirigente, não quer contratar mais, acha que está tudo certo. Eu queria perguntar para o Mano, qual a dificuldade que ele está tendo, porque ganhou o bicampeonato e agora pro tri? Como é que você está fazendo isso? Isso eu estou falando verdade, é certo o que eu estou falando ou não? O que você está pensando? É uma dificuldade, sim. Quando a gente ganha, e quase com o mesmo grupo, como nós ganhamos os 2 anos, a tendência do jogador é achar que naturalmente nós vamos ganhar de novo. Então o pessoal estava reclamando de mim lá nos corredores. Deixa eu corrigir só. Meus jogadores estavam reclamando que eu estava muito mal-humorado em janeiro e fevereiro. Só queria me corrigir se você falar uma coisa. O Cruzeiro é hexa. Eu tô meio doido, Cruzeiro, tô maluco aqui. Vai lá, segue. É hexa, eu trouxe uma camisa número 6 para você depois que a gente vai entregar do hexa campeonato. E o pessoal estava reclamando lá, os jogadores reclamaram que eu estava muito mal-humorado, que eu estava brigando demais. Aí eu reuni, quando foi começar a Libertadores, agora nós vamos entrar numa outra etapa do nosso ano. E eu quero dizer para vocês que eu estava desse jeito, que nem vocês achavam que eu estava mesmo, porque eu queria criar um pouco de instabilidade aqui dentro. Claro. Porque senão a gente se acomoda, acha que está tudo bom e que quando a gente quiser a gente vai jogar bem e as coisas vão indo, daqui a pouco nós não recuperamos mais. O futebol acontece muito isso, a gente tem que trabalhar e com a experiência que a gente tem para não deixar acomodar internamente. E as contratações, a melhora do elenco, se a gente pensar no elenco que o Cruzeiro tinha no passado, ele perde o Arrascaeta, que é o titular, mas ele ganha Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, você tem o Dodô na lateral esquerda, você tem o Orejuela na lateral direita. Então você preencheu mais o elenco do Cruzeiro. Isso também tem essa intenção de começar a incomodar o titular, dele ver que tem um reserva à altura, de não ter um titular absoluto? Não tenha dúvida. Time que ganha também se mexe? A competição interna ela tem que ser aumentada para elevar o nível da disputa todo dia um pouquinho para você elevar o nível do time. Isso é o que funciona. O jogador tem que ter medo de perder a posição. Ele tem que ter a preocupação de se eu vacilar um pouquinho, esse cara aqui pode me tirar a posição. Concorrência interna. Concorrência interna. Eu acho que as máximas vão mudando, né? Essa de time que tá ganhando não se mexe. Ou com o futebol de hoje, que você joga quarta, sábado, domingo, quinta, terça, tem que mexer, né? Tem que mexer. Nós tivemos um clássico ontem do time dentro da competição, ou mesmo dentro do jogo, né? Às vezes você tem que... Você fez isso, inclusive, no primeiro jogo, quando os caras meteram 2 centroavantes, você botou mais um zagueiro, passou a jogar com 3, e se você não tem um terceiro zagueiro qualificado, como é que joga? Exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer leitura das mais variadas de jogo de futebol, né? Às vezes as pessoas pensam, você coloca um zagueiro, vai puxar o time para cima do seu time. Eu até ouvi que fiz isso lá contra o Huracan, mas como não passou em lugar nenhum o jogo, então o pessoal não viu direito, eu vou falar aqui o que estava acontecendo. A gente já estava sendo dominado pelo Huracan. E eles já estavam jogando bola na nossa área e o treinador colocou o Chaves, aquele que jogou no São Paulo, o Chaves, junto com o argentino paraguai lá, o Barrios. Então 2 jogadores fortes lá dentro e campo molhado e bola lá na área e nós íamos tomar o gol de empate. Então 2 zagueiros meus com 2 cartões amarelos, tinha que fazer alguma coisa, a gente preencheu, abriu mais os laterais para não deixar a bola ser erguida na nossa área, apertamos mais, sustentamos bem. Afinal de contas, é para isso que você está lá, né? É para isso que eu tô lá, acho que é para isso que eu tô lá. Mano. Teve mais uma, o campo estava molhado porque choveu muito. E aí no segundo tempo ligaram a irrigação do campo só do lado que o Cruzeiro estava atacando. Só uma perguntinha pro Mano, pro Luco para fazer. Foi um acidente. Aquele foi um acidente. Não foi um acidente? Estava tão molhado que foi acidente aonde? Aquele já parecia. Mas aonde que foi acidente, rapaz? Isso na Argentina é comum, normal. Só do lado do visitante. Mano, nós tivemos aqui em São Paulo ontem o clássico Santos e Corinthians. As manchetes antes do jogo, as manchetes depois do jogo hoje... O grande duelo Sampaoli e Carille. Eu assisti. Lamentavelmente as manchetes estavam no banco. Não era nenhum jogador a estrela do jogo. A estrela eram os treinadores. Não é um superdimensionamento do treinador. E as críticas depois, na minha visão, parece que o treinador bolou tudo o que aconteceu no jogo. Tudo o que aconteceu foi obra dos treinadores. Quando não é assim. Quando eu acho que não é assim.
Vocês não valorizam demais, não, mano, o trabalho de vocês? Não, quem valoriza são vocês. Somos nós, não quem digo valoriza vocês. São vocês que fizeram esse vocês aproveitam. De um treinador contra outro treinador. Certo. Nós nunca achamos que os treinadores... Mas você não acha que na vitória, na derrota... Ele era zagueiro, Marco Antônio, você deixou a bola pingando e ele encheu o pé. Não, eu me enganei, eu queria ver a resposta dele. Os dois trabalharam bem ontem. Trabalharam muito. Sim. Cada um no seu estilo. Mas parece que tudo que acontece em campo hoje... A gente esperava uma coisa do jogo, o Carille fez outra coisa do jogo. Sim, mas parece que tudo que acontece... O que o São Paulo ia fazer, o Carille fez. Tá. E aí no segundo tempo, o São Paulo é meio maluco, tirou todos os volantes, pôs um monte de meia, ficou um time assim meio irresponsável, o time dele assim, né? Não sabe pra onde ataca. Agora, eles trabalharam muito bem. Houve um duelo, tá? Houve um duelo. Acontece. Mas parece que tudo que vai pra dentro, o Rodrigo vai pra fora, é uma bagunça meio organizada, mas que dá certo. Agora, os dois ontem trabalharam bem, cara. Não discuto isso. Eu concordo com você. Eu concordo, por exemplo, o Mano deu uma explicação aqui. Tô ganhando de 1-0, tô com 2 zagueiros com cartão amarelo, tem espaço para os caras cruzarem, os caras estão metendo bola na área, o que eu faço? Meto mais um zagueiro. Os caras botaram outro centroavante. Fico melhor, meto mais um zagueiro. Com mais zagueiro eu posso abrir mais os laterais para evitar o cruzamento. Isso é função do técnico. Como você disse, o Carille mexeu uma coisa, o São Paulo mexeu outra. Eu concordo com você, concordo com o Mano, mas eu também concordo com o Marco Antônio. Nem tudo é o técnico que faz. A gente não mas nós não achamos isso. Ninguém acha. Nós nunca achamos isso. Nós, técnicos, nunca achamos. Não, mas você sempre falou que bem. É colocado assim, Muricy contra Mano, a gente sempre vai lá na entrevista, não é. Vai ser o time do... Quando era São Paulo e Corinthians, vai ser o time do São Paulo, vai ser contra o time do Corinthians. A sua resposta foi precisa. Quando você apontou o Marco Antônio, vocês é que fizeram. Claro que foi. Não há dúvida. É a mídia mesmo. A mídia também acho. Nós mesmo que fizemos isso. E parece que tudo que acontece em campo, o treinador bolou antes, não é? O jogo foi muito bom, hein? Natural. Foi bom. Não saiu o gol, já foi bom. Personagem no confronto é absolutamente natural quando você está tentando contar uma história. Tem alguns personagens... Mas é meio triste no seu jogador, o protagonista do espetáculo. Bob, a coisa séria é o seguinte, porque realmente começa, quando chega um clássico, você traz o confronto para os dois treinadores, significa que está faltando técnico, está faltando importância dos jogadores. Tá certo. Mas também os clubes dificultam um pouco, viu, Galvão? Mas só o treinador fala hoje. Mudou muito também. Antes do jogo só pode o treinador falar. Depois do jogo, na coletiva, vai sempre o treinador. Isso eu vou defender os repórteres também, que estão lá dentro do campo, que eu já fui repórter, nós todos somos sempre repórteres. Hoje o trabalho está muito difícil. O cara faz 3 gols no jogo, a assessoria fala, hoje não é o dia dele falar. Mas cada vez tem menos estrela dentro de campo. Quem era estrela do jogo de ontem? Tem razão, Bodão. Eu acho que é uma questão de como contar a técnico. A importância do técnico. Menos estrela, eles têm que melhorar o jogo. Em algumas histórias, o personagem, ontem, os dois treinadores foram personagens importantes, porque eles trabalharam bem no jogo. Na final da Copa do Brasil, os treinadores foram importantes pelas informações dos dois lados e tal, estratégia, cada um fez. Você tinha informação, o outro tinha informação. Quem é que trabalhou melhor com essas informações? Claro que na hora quem decide o jogo é o jogador. E tem jogo que é do cara que faz 3 gols, tem jogo que é do centroavante, tem jogo que é do zagueiro contra o Bob, e tal. Galvão, nunca esqueço o grande doutor Rubens Minelli, depois de uma vitória do Palmeiras em cima do São Paulo no vestiário. Meu querido amigo, já se foi, Sérgio Baclano, chegou pro Minelli, eu vi o que você fez. Você fez isso, puxou aqui. Minelli olhou e falou, se eu tivesse feito metade do que você falou, seria um gênio. Sabe o que eu acho legal? As coisas aconteceram. As coisas acontecem, muitas vezes dependendo do treinador. Não depende só de ter mais ou menos jogadores. Eu já vi várias vezes, um pouquinho lá atrás, o Barcelona jogar com o Real Madrid, e os personagens ser o Guardiola e o Mourinho. E dentro dos dois times tinham vários craques de bola. Depende de como se conduz determinadas coisas, de determinadas declarações, às vezes durante a semana, de algumas brigas, algumas coisas que a gente individualiza um pouco demais e que a gente poderia valorizar menos. E direcionar para os jogadores. Em alguns momentos os treinadores direcionar para os jogadores. Essa responsabilidade. Os jogadores também, né, sempre são a parte mais importante de um jogo de futebol. Mas em algum... O técnico pode ter 500 ideias boas, mas a execução
é mais importante. Mas eu achei que você teve uma coisa muito legal ontem, foi justamente um debate de ideias, de filosofias diferentes de trabalho. Isso é o bom da história, cara. Claro. Essa é a melhor da história. A gente não essa discussão que nós temos que ter. A gente não porque falou isso foi a parte mais bonita do jogo. Para todo mundo, até para quem não participou. E foi um 0-0 com um cara de 3-3. Um jogo gostoso de ver, de duelos táticos super bacanas. Nós, técnicos dos outros clubes, certamente estamos com as atenções voltadas para esse jogo. Claro. Por tudo isso. Há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, meu vice-presidente de futebol entrou na sala da nossa comissão técnica. E nós estávamos estudando futebol. Olhando o jogo, falando isso, falando aquilo, coisa tal. E ele não falou nada. Depois nos encontramos novamente, ele assim, nós vamos jogar com o Huracan, por que você estava olhando o Santos? Eu respondi a ele, porque o treinador do Santos está fazendo algumas coisas diferentes e nós estamos estudando, porque depois lá na frente nós temos que saber. Ou porque Assim fazem os técnicos de futebol. Assim é que a gente trabalha, não é com outras bobagens. Assim como já estudamos São Paulo, lá na Laú, e quando fomos eliminados, nós no Corinthians fomos eliminados pelo Flamengo naquelas oitavas, o adversário seguinte era a Laú, do São Paulo. Mas o que eu já estudamos lá. Quer dizer, não começou a fazer aqui isso que ele está fazendo aqui no Santos. Ele já fez antes. Para quem possa não ter Agora só está mais próximo. Para quem possa não ter localizado exatamente o teor da conversa, nosso público é muito variado, o Carille é um técnico que preza mais a ocupação do espaço, segurar um pouco mais o jogo, marcação em cima do adversário. E o São Paulo é essa volúpia ofensiva, como disse o Muricy, às vezes parece uma bagunça, mas lá no fundo ele está imaginando bem o que está fazendo e ataca sempre, vai para cima. Então é um confronto de estilos que é a coisa mais interessante do futebol. Ótimo. É a coisa mais interessante do futebol, eu acho. Vamos fazer assim, o papo está muito bom, mas vamos falar um pouquinho de Fórmula 1 que vai começar esse fim de semana. Vamos falar um pouquinho com o Felipe Jafone, depois a gente volta depois do próximo intervalo, voltando porque a resenha pegou fogo. Bom, hein? Tá bom o negócio. Tá bom a resenha, não tá? Muito ótimo. Muricy gosta. A resenha tá boa. Posso deixar uma pergunta depois do comercial? Não. Não, me deixa. Não, porque não vamos falar de Fórmula 1 comercial agora. Ainda? Só para deixar uma pergunta pro Mano suspensa. Não é comercial agora. Não, depois de voltar ao assunto futebol. Quando voltar ao assunto futebol. Posso fazer uma pergunta para fazer quando voltar? É porque, mano, é verdade. Mas não é possível, rapaz. Bodão, espera um pouquinho, Bodão. Tá bom, eu espero, pô. Vai perder a oportunidade de segurar uma Bodão, bola. Você não vai perder a oportunidade nenhuma. Você vai fazer a pergunta antes da passagem pro comercial, tá bom? Perfeito, agora ficou bonito. Se eu esquecer, você me cobra. Pode deixar. Tá bom? Tá bom. Fechado, valeu. Bom, seja bem-vindo acima de tudo. Obrigado, Galvão. Você estava vendo aí, estava gostando do papo? Só de ouvir. Não estava entendendo muito, não, né? Mas também vamos conversar nós dois, porque aí só, de verdade, aqui acho que só o Muricy que vai entender direito. Não, vamos falar não entendo, eu gosto. Daqui de automobilismo. Bom, o Felipe, para quem não sabe, ele começou a carreira dele como kart, foi daqueles que saiu do kart direto para fora. Ele foi do kart direto para os Estados Unidos, para correr nos Estados Unidos, né? E fez uma carreira por lá. Começou na Fórmula Atlantic? Isso, eu fui para... Normalmente, na minha época, todo mundo ia para a Europa, tentando a carreira Fórmula 1. Por que você foi para os Estados Unidos? Então, eu estava vendo todo mundo indo, o quanto difícil era a Fórmula 1. E eu achei que... Tinha um patrocinador na época que poderia dar uma ajuda ali mais para o lado dos Estados Unidos, e eu decidi junto com meu pai. Era 95, foi meu primeiro ano. 94 eu fui campeão de Fórmula Chevrolet no Brasil, campeão brasileiro. Então você não saiu do kart? Não, eu não fiz Europa, eu saí do Brasil direto para os Estados Unidos. Você saiu direto para os Estados Unidos. Exatamente. E daí eu fui rumo aos ovais. Você foi campeão da Fórmula Chevrolet em? 94. 94. Aí em 95 eu fui para os Estados Unidos, Atlantic, Indy Lights. Felipe Massa foi em 99. Exatamente. Eu quando era graduado... E meu filho Popó Bueno em 2000. É isso aí. Isso. Eu era graduado e o Popó, o Massa, eles eram júnior, a molecadinha. A molecadinha lá. É isso aí. E aí você foi para os Estados Unidos, fez Atlantic, fez Indy Light. Isso.
E na época da sua daí de lá, Thiago, o Tony Canan e o Elinho Casteleve continuam lá, né? Então já estavam com você nessa. Imagina só, que os caras estão... Eu tô velho aqui já 10 anos aqui, eles continuam lá, né? Mas você fez 6 temporadas de Fórmula 1, não foi? Eu corri 6 vezes em Indianápolis, né? Eu tive o meu melhor ano foi 2002 e eu terminei em 4º campeonato, ganhei uma corrida, mas estava bem próximo. Você foi terceiro em Indianápolis, né? Fui terceiro em Indianápolis, E foi legal, foi o ano que o Hélio ganhou. E cheguei perto, tipo, o 3 em segundo, eu fui terceiro. E daí, depois de 2003... foi que ano que você se arrebentou lá? O ano seguinte. Eu tava na minha melhor fase quando eu dei a castimbada bonita ali. Onde foi? Foi em Kansas, no oval de Kansas, junto com o Dan Weldon, que depois era bom, que depois, inclusive, eu comentei a morte do Dan Weldon depois de uns 5, 6 anos, né? E, então... Não, pista, Você quebrou bacia, quebrou fêmur. Deu um estrago legal. O carro bateu no muro e entrou, né, a roda para dentro. A cabeça deles é mais ou menos assim, viu? Tá louco. Meu Deus. Depois o cara senta no carro de novo e anda 300 por hora. Mas quer andar